Para o próximo nível. Glória a Deus, aleluia. Chama a preletora da noite, Rosângela, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Shalom, igreja. Boa noite, vocês estão bem? Graças a Deus, também estou bem. Bom estarmos aqui adorando ao Senhor, né? Muito bom adorarmos a Deus juntos. O Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite, amém? Tem uma medida para você, para te alimentar, para te impulsionar, para mais perto dele, para ser dele e para viver o seu propósito, a qual ele já planejou na sua vida, amém? Você que pode, se coloque de pé e abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio, o poder. amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está presente, amém? Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar o teu coração, para que a serva seja usada como boca de Deus na sua vida. Amém? Deus e Pai Santo, que nós estamos, Pai, reunidos. Nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus. E sabemos que o Senhor já está aqui, Senhor. O Senhor está presente neste lugar. Nós te adoramos, te engrandecemos. Maravilhoso é o Senhor. A tua palavra, Senhor, é santa, é poderosa. Ela é uma espada, Senhor, de 2 gumes, Senhor, que atravessa os corações, Senhor, e separa a medula, Senhor. Oh, Espírito Santo, tu és poderoso, Senhor. Fala neste lugar, fala aos corações, Senhor. Dá resposta a corações aqui, Senhor. Direcionamento, Senhor. Destino, Senhor. Ah, Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Clamando a Ti, Senhor, querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir a Tua palavra, querendo se achegar mais a Ti. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Jesus, usa-me. Ah, Espírito de Deus, que eu seja a boca do Senhor nessa noite. Ah, Jesus Cristo, acalma os corações, Pai, para receber a Tua mensagem, para entender, Senhor. Ah, Espírito de Deus, assim nós oramos, Pai, já agradecemos em Teu nome. Amém? Podei vos assentar, igreja. Hoje eu quero falar com a igreja. O Senhor ministrou meu coração sobre a vida de Moisés, sobre a transformação que houve na vida dele, um aperfeiçoamento na fé que houve na vida deste homem. Ele nasceu, o seu povo estava escravo no Egito, então ele nasceu num cenário, num contexto de escravidão. Ele nasceu num contexto, numa situação a qual estava tendo uma perseguição do seu povo e também numa situação de muita fé através dos seus pais. Porque quando ele nasceu, o seu povo, como eu disse, estava escravo no Egito. Tinha mudado o faraó, eles tinham entrado lá através de José. Na época foi bom, mas quando trocou o faraó, então o faraó não se lembrava mais de José, o José havia morrido. Então aquele povo cresceu muito ali no Egito, o povo hebreu. E eles começaram a crescer e se multiplicaram muito. E eles eram fortes, né?
E eles começaram a crescer muito, aquele povo ali, que eles entraram ali em poucas pessoas, em uma família, em Jacó e seus filhos e netos. E o faraó, quando observou isso, ele não queria que aquele povo crescesse tanto, porque ele corria o risco de perder o reinado dele. Porque quando um povo aumenta muito, ele pode dominar e subjugar aquele rei. Então, o que o faraó ele faz por medo? Ele começa a escravizar aquele povo e ele começa a criar uma lei. Ele, por medo, ele impõe que todo menino que nascesse do povo hebreu fosse morto. Ele queria que as parteiras matassem os meninos. Mas como as parteiras não obedeceram porque elas temiam a Deus, então ele decretou, ele fez uma lei para que todo menino que nascesse fosse lançado no rio Nilo. E nessa época que estava esse tipo de decreto, igreja, terrível, né? Terrível, matando todos os meninos, queria que se matasse todos os meninos. Foi nesse cenário que nasce Moisés, que Deus envia Moisés na terra, porque antes de vir o Senhor já projeta você no céu. Então o Senhor já escolhe a tua família para você nascer, a época, o ano para você nascer. Muitas das vezes para você já entender que as coisas não começaram quando você nasceu. Às vezes você pensa que começou só quando você nasceu, mas assim, o Senhor já planejou e tem um destino profético na sua vida. E Moisés, quando ele nasce, e que os seus pais fazem, lá em Hebreus fala, em Hebreus 11:23, fala que foi por fé, através de fé, o pai e a mãe de Moisés, eles guardaram ele bebê, ele recém-nascido por 3 meses. E eles viram que ele era robusto, então eles guardaram aquele bebezinho por 3 meses ali escondido, para que ninguém achasse aquele bebê. E depois de 3 meses, vocês verem também que a mãe dele, Joquebede também, por muita fé, inspirada pelo Espírito Santo, a hora que ela viu que não tinha como mais esconder aquele recém-nascido, porque criança, vocês sabem, ela chora, ela vai falar, ela vai desenvolver. Então, o que ela fez ali? Ela fez uma pequena arca. Uma pequena arca e colocou aquele bebezinho dentro, e ela colocou na beira do rio Nilo, lá no Egito. Por que eu digo para você que foi por meio de fé? Porque a arca, ela simboliza a aliança com Deus. A arca, ela simboliza... Noé fez uma arca. Mais adiante é feita uma arca da aliança, na terra da promessa. Jesus, ele simboliza uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus, ele está sempre querendo fazer uma aliança com as pessoas, com o povo, com o ser humano. Porque no princípio ele esteve aliançado já com o homem. Lá, no princípio Deus era conectado com Adão. O pecado separou. Então por isso que Deus está sempre de alguma forma tentando se aproximar do ser humano. E Jesus é a nossa aliança. O sangue de Jesus nos conecta com Deus. Então, por meio de fé, essa mulher colocou Adão na beira do rio. Você vê que ele nasce num cenário de perseguição, um cenário muito difícil, mas ele também herda a fé de seus pais. A fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a qual veio descendência, esse povo descendeu de homens de fé. E o que o Senhor quer de nós? Fé. Porque a fé vai fazer você crer em Deus, vai fazer você crer naquilo que você não vê e acreditar naquilo que se espera. Porque através da fé o Senhor quer que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É por meio da fé. Então, olha só, às vezes você pensa, poxa, quantas coisas já me aconteceu. Às vezes você vê a sua história, às vezes alguém conta, sua mãe, teu pai conta. Você vê quantos livramentos você já passou, mas não é por acaso. É porque você tem um destino profético. É porque você tem um lugar em Deus, no coração do Senhor. Olha Moisés, quantos livramentos que o Senhor deu. A vida dele foi um milagre, porque escapou de morrer na mão do faraó. Naquele rio, o que acontece? A filha do faraó, que encontra ele e pega Moisés,
na verdade, assim, ela encontra ele e pega o Moisés no colo, aquele bebê, que estava chorando na beira do rio. Mas a irmãzinha dele também, que benção de criança esperta, a hora que ela observa e vê que aquela princesa pegou o Moisés, ela vai até lá e fala para a princesa: você quer que eu arrume alguém para cuidar desse bebê? Então, a princesa entregou, falou: sim, pode chamar alguém. Então, ela chama a mãe dela, a própria mãe, para criar o filho. Então, vocês veem que a mão é o Espírito de Deus, é a mão de Deus agindo ali, cuidando de tudo. Mais uma vez, mais um livramento na vida de Moisés. Ele volta, e a mãe dele cria ele, consegue criá-lo. Mas eu vejo, irmãos, eu preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nessa situação, porque ela tinha ainda mais um pouco de tempo com ele. Pensa, mais um pouquinho de tempo, só porque ela ia ter que entregá-lo. Assim que ela desmamasse, ela ia ter que entregá-lo novamente para a princesa. Então, não é nada fácil. A gente lê aqui porque é resumido. A Bíblia, ela já ficou resumida para que a gente pudesse lermos, né? E ainda assim, muitas pessoas acham difícil. Mas os detalhes, né, se você imaginar, aquela mãe ficou com Moisés. Na verdade, Moisés foi a princesa, filha de Faraó, que coloca esse nome, que é vindo das águas, né? É um nome, Moisés é um nome egípcio, ela encontrou ele no rio. Então, eles eram muito idólatras, né, o povo do Egito. Mas pensa, irmãos, aquela mãe ficou com Moisés mais um pouco. Cuidou dele ali, amamentou, mas sabendo que ela ia ter que entregá-lo novamente para aquela princesa. Então, eu imagino que deve ter sido muito intenso aqueles momentos. Eu imagino que ela deve ter orado muito por aquele bebê. Eu imagino que ela deva ter clamado muito a Deus por aquela criança. Porque os dias estavam contados. Assim que ele desenvolvesse um pouquinho, ele ia ter que ser entregue novamente. E essa história do povo hebreu é de muita fé mesmo, irmãos. E assim é a nossa vida, de muita fé. Os estudiosos falam que Moisés foi entregue em torno de 5 anos. Em torno de 5 anos ele foi entregue para essa princesa. Como também nós vemos, né, na Bíblia, Ana, quando entregou Samuel no templo. São mães que tiveram muita fé, né, irmãos? Para entregar, mas confiar nas mãos de Deus. Porque ali ela teve que entregar Moisés para proteger a vida dele. E confiar que o Senhor estava no controle. Confiar no poder de Deus. Então Moisés, ele vai para o palácio. Ela entrega. Moisés é criado no palácio dos egípcios. Ele aprende todos os costumes ali naquele palácio, irmãos, dos egípcios, né? Fica longe do seu povo. E quando ele cresce, ele atinge a idade de 40 anos. Às vezes a gente pensa que ele era bem novinho, mas ele tinha 40 anos. Ele vai visitar os seus irmãos. Ali na cidade do Egito, o que acontece? Tem o Egito, tem a terra de Gósen e tem... Os hebreus trabalhavam. Então, chega um momento que ele cresce, ele vai visitar. Ele vai olhar como era aquele povo. E ele vê que aquele povo era muito escravizado. Ele vê a tortura, ele vê como era difícil a vida dos hebreus. E ele é tomado por uma indignação. Você vê que, por mais que ele ficou tantos anos ali dentro do palácio, ele é tomado por uma indignação dentro dele. Porque a hora que ele vê os egípcios torturando os hebreus, que era o seu povo, que eram irmãos dele, ele se revolta. E ele mata um egípcio para defender um hebreu. Ele é tomado por uma indignação. Você vê que é um coração já com sede de justiça. Você vê que ele já carregava algo dentro dele, que Deus já colocou dentro dele. E ele tinha no sangue dele, ele era um povo hebreu. E ele mata um egípcio e ele esconde o corpo na areia. Porque foi algo de impulso que ele fez. Foi algo que ele foi impulsionado naquele momento. Aí passa no outro dia, ele volta lá novamente e vê o povo. E ele vê 2 hebreus discutindo e brigando. Então ele pergunta, né, por que vocês estão brigando? Aí eles falam, um deles fala assim para ele, é você o nosso juiz agora? Você é o nosso juiz? Você quer ser o nosso, né, quer mandar em nós? Então, eles não entendem. Aí Moisés vê que já estão sabendo que ele tinha
Aí ele fala, você, né, matou um egípcio ontem, você vai fazer isso com a gente novamente? Assim eles falam para Moisés. Aí Moisés, vendo que já estavam sabendo do que ele havia feito, que ele tinha matado um egípcio, o que ele faz? Ele foge. Ele foge dali do Egito e ele vai para a terra de Midian. Ele vai para a terra de Midian, chega lá na terra de Midian, ele encontra umas mulheres, ele chega e senta perto de um poço. E vem 7 filhas do sacerdote daquelas terras dar água ao rebanho. Aí Moisés estava ali e chegam os pastores e começa a importuná-las, a expulsá-las elas dali. E Moisés novamente defende aquelas mulheres e ele ajuda elas. Assim que elas voltam para a casa delas, elas avisam o pai delas que havia encontrado um egípcio, que ele já estava todo caracterizado, como um egípcio mesmo. Então o pai delas fala, traga ele aqui. Assim que ele chega lá, né, ele passa a morar lá, e ele se casa com uma filha do sacerdote. E ele se casa com uma delas e ele tem um filho. Aí você vai falar, nossa, ele estava todo estabilizado já então, ali naquela terra. Moisés tem um filho, ele coloca o nome do filho dele de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Aí você vai falar, então ele já estabilizou, tranquilo? Não. Não, porque o destino, o plano que Deus tinha para ele ainda não havia se cumprido. Primeiro lugar. Segundo, que vocês veem que Moisés, ele coloca o nome do filho dele de Gerson, sou peregrino em terra estranha. Era um homem que ainda não estava resolvido. O nome já mostra que ele era um homem que ele não se sentia parte daquele lugar. Ele ainda não se sentia parte de Midian. Ele não sabia ao certo quem ele era, para onde ele estava indo. Ele não havia ainda se encontrado com Deus. É aqui que eu queria chegar, igreja. Talvez vocês se perguntem muitas coisas. De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Por que eu nasci nessa família? Talvez tenha muitas questões dentro de você. Algumas coisas que já se passaram, que talvez te incomode. Mas saiba que o Senhor, Ele quer se encontrar com você. Que o Senhor tem um encontro, Ele quer ter um encontro com você. Porque somente Moisés teve uma transformação na vida dele a partir de um encontro com Deus. Somente a partir de um encontro com Deus. E ali naquela terra, ele passaram-se 40 anos novamente, e com 80 anos, ele já estava na sua vida comum. Ele apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro, tinha sua família, ele estava vivendo a sua vida ali comum. Mas Deus não havia se esquecido do plano que tinha. Talvez você pense, eu estou na minha vida comum, aqui em Alumínio, com a minha família, minha vida é igual de todo mundo, eu quero ser assim, uma vida comum. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele já te escolheu para um destino, o Senhor já te escolheu para uma missão. Que não adianta você fugir, não adianta você se esconder do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que se você entrar no profundo mar, Ele te vê. Se você subir aos céus, Ele te vê. Se você se esconder numa caverna, Ele te acha, Ele te vê. Não adianta se esconder, não adianta fugir do Senhor. Ele já tem o seu nome escrito na mão dEle. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe quantas células tem no teu corpo. Então não adianta fugir do Senhor. Ele conta com você, Ele tem uma missão para a tua vida, um propósito exclusivo. Ele está aguardando por um encontro. Porque num dia comum, a qual Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele decidiu ir mais além, igreja. Ele foi além do deserto, como eu li aqui para vocês. Um dia,
ele foi além do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele mesmo escreve mais para frente todos esses 5 livros da Bíblia. Então ele chama de monte de Deus porque foi lá que ele se encontrou com o Senhor. E num dia comum, a qual ele estava lá naquele monte. Então ele foi além do deserto e resolveu subir. Você tem que ir mais além, você tem que ir buscando, você tem que ir além. Não se acomode com pouca coisa, não se acomode, queira ir mais além, queira ir mais além, queira ir mais além, porque o Senhor está te esperando. Queira ir mais alto, mais perto do Senhor, mais perto dEle. Quanto mais alto, mais perto do Senhor, para que Ele fale e você, Ele já está falando, mas para que Ele fale e você o escute. Queira ouvi-lo, queira encontrá-lo, queira ouvi-lo a voz dEle, para que Ele depois te dê uma missão, para que Ele fale com você. Realmente quem você é, a sua identidade. Você precisa ouvir do próprio Deus, do teu próprio Pai. Você precisa ouvi-lo. E Moisés subiu ao monte do Senhor. E o Senhor se revela a ele através do fogo. Através de fogo, o Senhor se manifesta com a glória dele numa sarça, num espinheiro, num lugar deserto. O fogo queimando naquela sarça. Moisés olha, ele vê que não é comum, pois a sarça não se queimava. Ele não ouvia os estralos daquelas madeiras. Ele não ouvia aquela sarça se consumindo ali naquele fogo. Como vocês sabem, quando o fogo pega, vai estralando, vai queimando tudo, mas aquele fogo permanecia. Aquele fogo permanecia. E aquele fogo permanecia. E Moisés, observando aquele fogo, ele dá a volta para contemplar aquele fogo de mais perto. Aí o Senhor diz para ele: Moisés, Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava, então o Senhor chama ele pelo nome: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. Então o Senhor diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aleluia, Jesus. Ele queria se aproximar e contemplar mais daquela glória. E o Senhor se revela a ele: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vai muito mais além. Às vezes ele pensava que ele só havia nascido lá. Ele pensava: poxa, será que eu sou um egípcio? Será que eu sou um hebreu? Quem que eu sou? De repente... E aquele povo que tinha ficado lá. Então o Senhor se revela a ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus da criação, o Deus de sempre, o Deus eterno. Para você não ficar preso só à sua história, para você saber que a sua história, tudo vai contribuir com o propósito. Quando você vai de encontro a Deus, a Bíblia e a oração, a Bíblia e o encontro com Deus vai fazer você entender de Gênesis e Apocalipse, você vai fazer você entender o plano completo que o Senhor tem para a tua vida. E aquele homem, igreja, ele teme a Deus, mas o Senhor queria prepará-lo ainda mais. Tudo que ele havia vivido já estava preparando, mas chegou naquele momento que o Senhor queria prepará-lo ainda mais. E ele temeu, mas o Senhor disse: Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo. Meu povo está clamando no Egito. E eu ouvi do céu e eu desci. Então o Senhor desce para dar uma resposta. O próprio Deus vem até Moisés e quer que Moisés vá. Ele dá uma ordem a Moisés: eu quero que você vá no Egito libertar o meu povo. Então, assim que você se encontra com Deus, igreja, o Senhor vai te dar uma missão, porque Cristo, ele chama: vem até mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas assim que ele te prepara, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim que Deus se apresenta a Moisés, ele já dá uma missão para Moisés. Ele não esqueceu do plano, do destino profético que ele tinha para aquele homem. Naquele momento, Moisés tinha 80 anos. Muitas vezes você acha que você é muito novo, às vezes a pessoa acha que é muito de idade. Não, para Deus ele não esquece. Não tem idade. Ele tem um plano, ele tem um destino profético. Ele quer que você seja uma flecha lançada pelas mãos dele. Um alvo certo na tua vida.
Deixa eu não me perder no horário aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus dá uma identidade para ele e Deus prepara ele, igreja. Eu vejo que muitas vezes eu vejo pessoas aqui com muitas indagações no coração, às vezes, querendo resolver as coisas, querendo ajudar pessoas. Eu sei que lá no fundo, mas o Senhor quer primeiro ter um encontro, Ele quer você para Ele. Primeiro Ele quer você com Ele. Sabe, igreja, às vezes a gente quer tanto fazer, a gente quer tanto ajudar, mas assim, primeiro Ele quer você, porque às vezes a gente está orando, a gente pensa assim, nossa, Deus pode fazer assim, né? Num estralo, Deus pode mudar um coração de uma pessoa. Num estralo, Deus pode resolver a minha situação financeira. Num estralo, Deus pode fazer um milagre, que eu tanto estou precisando. Ele pode, igreja. Ele pode fazer coisas impossíveis, mas Ele quer o coração, o seu coração. A sua vida é tão preciosa para Deus, que Ele já sabe que tem coisas que se Ele fizer, Ele te perde. Igreja, cada vida é tão preciosa que às vezes Deus já sabe que primeiro Ele tem que trabalhar em você, primeiro Ele tem que te moldar. Ele pode, igreja, Ele pode fazer assim, ó, na hora, mas Ele perde você, e você é tão precioso. Por isso que Ele quer que você se achegue mais, por isso que Ele quer que você busque mais, por isso que Ele quer que você encontre com Ele e ouça a voz dEle. Porque a partir desse primeiro encontro que Moisés teve com Ele, nunca mais Moisés se separou de Deus. Nunca mais Moisés se esqueceu daquela voz, nunca mais ele parou de falar com Deus. Ele volta, e para o Egito, você só volta quando Deus manda, que ele já havia saído de lá. Ele não queria, igreja, como vocês sabem, ele já começou com aquela resenha de, Deus, quem sou eu para ir lá? Aí Deus falando com ele, mas eu vou com você, Moisés. Deus, o Todo-Poderoso, que estava falando com ele. E Deus fala para ele, pega esse cajado que está na sua mão e solta esse cajado no chão. Aí Moisés solta, aquele cajado se transforma em uma cobra, e Moisés corre do cajado. Aí Deus fala, pega ela pelo rabo. Ele pega, novamente, e se transforma num cajado. Deus estava dando um preparo ali para ele, ainda mais forte ali, igreja. Ali foi a autoridade espiritual, tirando o medo de Moisés. Então, Deus fala para ele, coloca a mão no peito, tira a mão do peito, ficava leprosa. Volta novamente, tira, ficou limpa. Igreja, nesse momento, vamos fazer um ato profético. Feche seus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Amém? Deus, limpa corações, Pai. Purifica, Senhor. Purifica os teus filhos, Senhor. Se há alguma mágoa, se há algum ressentimento, vai tirando, Senhor. Porque eles têm um destino profético. Vai tirando o medo, vai tirando, Senhor, as mágoas, o ressentimento. Senhor, se eles têm alguma coisa com alguém, Pai, que eles voltem a falar, voltem a conversar, Senhor. Que eles liberem perdão, Pai. Que eles liberem perdão sobre eles mesmos. Nada vai impedir, Pai, o plano que o Senhor tem na vida dos teus filhos. Limpa os corações, purifica, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio. Amém, igreja? Amém? Então, diante desses dois sinais, Deus fala para Moisés, você vai com esses sinais, você vai voltar com esses sinais, e tem mais um sinal que você vai fazer lá ainda, através do poder de Deus. Você vai pegar a água do rio, e ela vai se transformar em sangue. 3 sinais. Ainda assim, Moisés começa a falar, mas eu não sei falar, Senhor. Aí Deus envia ajuda. Igreja, quando você se propõe, Deus, Ele envia ajuda. Ele envia pessoas para ajudar. Jesus, carregando a cruz do Calvário, ordenaram que Simão Cirineu ajudasse Jesus a carregar a cruz no Calvário. Se você pedir, Deus envia pessoas para ajudar.
Você não vai sozinho na missão. Você não vai. Deus, ele é fiel, ele é poderoso. Ele enviarão e fala: Moisés, seu irmão vai vir então. Eu vou falar com você, Moisés. Você vai transferir para o seu irmão. E seu irmão vai falar lá com o povo então. Mas volta para o Egito. Tá bom, Moisés voltou para o Egito. Encontrou com o seu irmão. Você vê, igreja, que como começou esse homem, e Deus vai transformá-lo no decorrer da história. Assim é com a gente. Você vai caminhando, o Senhor vai transformando, vai aperfeiçoando a sua fé. Ele retorna, chega lá o Senhor, vai manifestar a glória dele, vocês sabem, através das pragas naquele Egito. E Deus avisa ele: Faraó vai endurecer o coração, Faraó não vai liberar o povo tão rápido assim. Eu vou endurecer ainda mais o coração de Faraó, porque Faraó ele era todo orgulhoso, que ele dominava, tinha o seu reino, era rico, tinha um monte de coisa no Egito. Então Deus sabia que ele ia ficar mais ainda endurecido, que ele não ia liberar o povo hebreu tão rápido. Então Deus vai enviando as pragas, e as pragas significa, igreja, cada idolatria ali, a maioria foi idolatrias do Egito que foi caindo por terra, porque o Egito ele adorava vários deuses, ele adorava o Nilo, ele adorava Rã, tudo para eles era Deus, o sol. Então Deus ele mostrou que ele tem o domínio, que ele tem o poder, que ele transforma o rio Nilo em sangue, né? Foram 10 pragas no total, mas ele transforma o rio Nilo em sangue, rãs por todo lado, Deus manifestando sinais e poder ali através da vida de Moisés e de Arão. Mas mesmo assim, Faraó não queria liberar aquele povo. E você vê que assim que Moisés chega lá, igreja, só lembrando aqui uma coisa, assim que Moisés chega lá com Arão, primeira vez que eles falam com o Faraó para liberar o povo, Faraó ele escraviza ainda mais o povo. Faraó ainda fala: vamos endurecer ainda mais aqui com eles, vamos pegar pesado com esse povo, para eles ficarem ocupados, para eles não ficarem ouvindo esse Moisés e esse Arão. Aí as coisas ficam mais difíceis, igreja. O que eu quero falar para você? Que às vezes você fala: eu quero, Senhor, servir ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E às vezes as coisas ficam difíceis. Mas eu quero dizer para você: não deixa de falar com Deus. Porque Moisés, mesmo as coisas ficando ali difíceis, a hora que ele vê que Faraó endurece e começa a judiar ainda mais o seu povo, ele vai até Deus. A Bíblia fala que ele volta, ele clama ao Senhor, ele suplica a Deus. É um detalhe pequeno, mas igreja, para nós faz muita diferença. Porque às vezes você começa, você pensa: poxa, será que é para eu parar? Não é para você desistir, é para você continuar. É para você ter fé. Não é para você desistir, é para você continuar e orar e clamar e suplicar a Deus. Está difícil? Suplica. E ele suplicou a Deus e falou: Deus, eu vim até aqui, Senhor, eu vim para libertar o seu povo. O seu povo está sofrendo ainda mais. Ele suplica a Deus e Deus responde, igreja. Resposta de oração. É você falar determinada situação para Deus e Deus responder. Ele começou a ter experiências com o Senhor cada vez mais. É Deus responder a oração dele e falar: Moisés, calma, Moisés, agora eu vou começar a agir. E Deus começa a enviar essas pragas. Então Deus responde a ele. É você saber, Deus está no controle. É saber que Deus é poderoso e Deus começa a agir com sinais, com prodígios naquele lugar, mostrando o poder dele. E já tinha avisado: não, Faraó vai endurecer o coração, está tudo sob controle, Moisés. Tudo sob controle. A fé dele só foi sendo aumentada. A fé de Moisés foi sendo aumentada, igreja. Ele foi vendo Deus agindo, ele foi vendo Deus manifestando a glória dele naquele lugar. O poder de Deus, os sinais do Senhor, que Deus estava com ele. Chega um momento que ele mesmo vai falar com o Faraó. Ali você vê nas últimas pragas, ele mesmo já fala para Faraó, quando vai conversar com o Faraó, e o Faraó fala: eu nem quero mais ver tua cara, Moisés. Aí ele fala: você nunca mais vai ver o meu rosto. Ele mesmo já fala: nunca mais você vai ver o meu rosto. Porque ele sabia que já estava chegando perto, igreja. Já estava chegando perto o livramento. Já estava chegando perto o dia de livrar todo aquele povo. Já estava chegando perto dele ver o grande milagre de tirar aquele povo daquela escravidão e ir para uma terra, para uma promessa, uma terra prometida.
Então Moisés toda essa experiência, igreja, que ele vai passando ali, de fé, de oração a Deus, de resposta a Deus, vai transformando esse homem, que nunca mais ele deixa de falar com Deus. E ali Deus direciona ele, na última praga, que o anjo, Deus avisa ele, o anjo vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos de Faraó, todos os primogênitos dessa região, e todos os primogênitos animais dessa região. Mas o povo hebreu, você fala para eles matarem um cordeiro, todas as famílias reunidas, matam um cordeiro, foi a primeira Páscoa celebrada no Antigo Testamento, matam um cordeiro e comam esse cordeiro assado, e o anjo da morte vai passar no Egito, vai matar todos os primogênitos, mas o povo de Deus vai estar guardado, vai estar protegido. Por quê? Porque o cordeiro simboliza Cristo, então eles mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, e à meia-noite o anjo da morte passou no Egito, matando todos os primogênitos, mas o povo de Deus foi guardado, foi protegido. Mas esse grande sinal que Deus fez naquele lugar, dizendo, eu estou com vocês, vocês vão sair daqui, assim é Deus conosco, eu sou com vocês, ninguém vai tocar em vocês, eu guardo, eu protejo. E ali, irmãos, depois desse sinal, o faraó manda eles saírem de lá, expulsa eles, porque ele vê que não tem jeito, mas ele expulsa aquele povo de lá. Mas aquele povo sai de lá com despojos, aquele povo sai de lá, Deus falou que eles iam sair de lá, eles saíram de lá com riquezas, com ouro, com roupas, porque eles trabalharam lá muitos anos, e eles saíram de lá com muito ouro, prata, roupas, porque no desespero dos egípcios, eles queriam que o povo hebreu saísse logo, sai logo daqui, sai logo, e davam as coisas, roupas, ouro, tesouros. E eles saíram, igreja, em 600.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, saíram para o caminho do deserto para adorar a Deus. Ainda que Faraó se arrependeu, igreja, e queria persegui-los, ficou furioso, ele queria persegui-los, mas ali era o ultimato, ali era para testar a fé daquele povo, igreja, porque naquela noite, que eles estavam ali na beira daquele mar, e aquele exército aproximando deles, perseguindo eles, a Bíblia fala que Deus colocava uma nuvem escura do lado dos egípcios, e do lado do povo hebreu tinha um fogo aceso. Às vezes o povo de Deus está sendo perseguido, e você vê o inimigo tão perto, o exército do inimigo tão perto, mas eu quero dizer para você que Deus não deixa o inimigo te ver. O lugar mais seguro que existe é na presença de Deus, igreja. O lugar mais seguro que existe é envolvido pela glória de Deus. O lugar mais seguro que existe é fazendo a vontade de Deus. O inimigo, ele só quer botar medo para que você fuja, para que você corra da vontade de Deus, para que você desobedeça a Deus. Porque não tem lugar seguro se não for na mão de Deus. Não tem lugar seguro se Deus não estiver nos guardando, se Deus não estiver com a gente. Então, aquela noite, igreja, o povo, ele via, parecia que o inimigo ia se aproximar, mas o inimigo não via eles. Deus fazia noite para os egípcios, ficava escuro, e para o povo de Deus era fogo, era luz. Mas aquele povo, ele estava com medo, e Moisés agora ali fortalecido, ele encoraja o povo. Já estava um homem totalmente transformado. Já estava um homem totalmente transformado, igreja. Totalmente dependente de Deus. Totalmente guiado por Deus. Ele fala para o povo, não temas. Porque não fiquem com medo. Deus vai fazer algo. Deus vai agir. E eles estavam na beira do mar. Do Mar Vermelho. Então, Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, levanta esse cajado. Levanta a sua mão sobre esse mar. E Deus soprou, igreja, aquele vento oriental, e o mar se abriu. Deus honrou a fé daquele homem, sim,
Deus falou para ele, e ele estava fazendo a vontade do Senhor, ainda que o povo temeu. Ele já confiava, o coração dele já confiava. Ele falou, povo, e Deus abre o mar, igreja. Aquele povo passou em terra seca, atravessou em terra seca. O Senhor está dizendo que Ele quer que todos passem para viver as promessas dEle. O Senhor está dizendo que você é um libertador, que você nasceu para ser um libertador. Você precisa confiar e acreditar no Senhor. Porque Deus tem poder, tem dons para a tua vida. E através da tua mão você pode tocar e curar em alguém. Olha, Deus falou, Moisés, levanta a tua mão, e o mar se abriu. Deus quer que a igreja seja capacitada. Deus quer que a igreja seja essa igreja forte, confiante. Deus quer que você creia que nas tuas mãos tem fogo, que você pode operar milagres e sinais. A igreja do Senhor hoje tem que representar o Senhor, representar Cristo. Quando Jesus deixou a sua igreja, eles manifestavam os teus sinais, o teu poder. É essa igreja que o Senhor quer, que se encontra com Ele, que se encontra com o seu poder, que carregue confiança, que fale, que manifeste a glória. Você pode, igreja. Não acredite em outras palavras mentirosas que o mundo diz que você é. Você pode, Deus é com você, e Deus quer que você viva cada propósito que Ele fez para a tua vida. Amém, igreja? Eu quero orar pela sua vida, amém? Se coloque de pé. Amém? Não vou passar muito aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus.